Vamos começar agora a nossa sessão Desvendando o Universo de Dados. Então, muito obrigado pela presença de todos e fiquem à vontade para fazer seus comentários, dúvidas. Vamos transformar isso aqui numa conversa na medida do possível. Eu sou o Lourenço Taborda, eu trabalho na Oracle como arquiteto de solução, eu sou líder de um time de arquitetura de solução e o nosso propósito ele está muito ligado em construir soluções relevantes para os nossos clientes, efetivamente resolvendo um problema do dia a dia e tirando o melhor proveito possível das tecnologias que nós temos. Então, para mim é muito bom ter esse espaço de conexão, né, com todos vocês. Minha sugestão hoje, né, para a gente começar esse bate-papo, né, de desvendar o universo de dados, ele vai um pouquinho além da tecnologia. Hoje é muito importante a gente começar a falar, né, de propósito, de inovação, como que os dados entram nessa esteira, e aí a gente começa a falar de tecnologia para que essa tecnologia tenha um significado que seja relevante para todo mundo. Pois bem, quero começar contando um pouquinho de história para vocês sobre Revolução Industrial, né? Se a gente parar para olhar o que está acontecendo hoje, né, e até mesmo de acordo com o Fórum Econômico Mundial, a gente está na 4ª Revolução Industrial. Né? E a gente já percebe logo de cara, né, no nosso dia a dia, uma mudança impressionante, uma mudança radical na maneira como a gente vive, na maneira como a gente está trabalhando e como a gente está se relacionando. E o melhor exemplo é esse formato de agora, né, que a gente está conversando, né, eu estou vendo aqui a sala cheia de gente, mas eu estou na minha casa, vocês estão na casa de vocês, então a gente percebe, né, na pele essa questão da mudança, né, de como a gente está tendo alterações, né, na maneira como a gente está vivendo. Então, a gente sem dúvida pode perceber isso como um novo capítulo na forma como a humanidade está se comportando, né, com uma série de avanços extraordinários, né, mais ainda, né, em relação ao que aconteceu na primeira revolução, na segunda, na terceira, se a gente olhar um pouco, né, dos grandes eventos, a máquina a vapor, a eletricidade, né, tudo isso causou um impacto enorme na maneira como a humanidade se comporta e como vive, e agora a gente está passando por um momento também com tecnologias, as famosas tecnologias exponenciais, essa quarta revolução industrial. Então, aqui um ponto de reflexão que eu considero bem importante para a gente se situar um pouco na linha do tempo, né, aonde e quando a gente está. Né. E o que a gente percebe também nessa 4ª revolução industrial é que existe uma fusão dos mundos físico, digital e o biológico. E isso tem uma possibilidade enorme, né, de consequências, né? Ao mesmo tempo é muito promissor e ao mesmo tempo é muito assustador, em alguns pontos, né? A velocidade, amplitude, profundidade dessa revolução industrial, ela está provocando ela está provocando uma mudança, né, no sentido até mesmo de como é que as nações se percebem como desenvolvidas, né, como as empresas geram valor, e até mesmo a gente, pessoalmente, o que significa, né, tá nesse contexto. Então, é muito mais um evento, assim, é muito mais do que um evento baseado em tecnologia, né? Essa 4ª Revolução Industrial, ela é uma oportunidade para a gente criar um futuro diferente, um futuro inclusivo, e um futuro que tenha o ser humano como centro, né? Um futuro humano-centrado. Então, eu vejo muito esse momento que a gente tem aqui, de ir além da tecnologia e encontrar uma forma de habilitar as pessoas a impactarem positivamente as suas famílias, as suas organizações, as empresas e as suas comunidades. E trabalhar com dados tem tudo a ver com isso. Esse contexto todo, né, eu vou resumir ele, né, numa grande frase aqui, que é o seguinte: o nosso modelo de viver, de produzir, né, de trabalhar linear, ele agora tem um aditivo, né? Ele evoluiu para um modelo exponencial. Exponencial é uma das palavras da moda. Falar de negócio exponencial, de tecnologia exponencial,
é algo que está muito atual. O que significa isso? Significa a gente começar a pensar em ecossistemas, em plataformas, em parceiros e até mesmo nos competidores, que ao mesmo tempo competem conosco e colaboram. Então, as fronteiras ficam cada vez mais tênues e a gente deixa para trás ou continua, mas adiciona aquele modelo ali de projetar, produzir, distribuir, consumir, essa outra faceta que tem muito tema do ecossistema de estar inserido num meio com diferentes participantes, com diferentes tipos de capital e que nem tudo você controla ou até mesmo tem a propriedade sobre, né? Então é uma mudança radical que a gente encontra. E aqui tem um ponto bem interessante quando a gente pensa nas organizações, nas empresas onde a gente está trabalhando, né? Quando a gente pensa no modelo de negócio linear, a gente está falando de entregar resultado hoje, como as coisas estão acontecendo neste momento. Isso é muito importante, porque isso paga o nosso salário. Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a ver uma série de novas empresas abocanhando oportunidades em mercados, outras empresas consolidadas ao longo do tempo, empresas mais antigas acabam perdendo esse mercado e acabam desaparecendo. Então, a gente começa a ver esse tema da transformação digital e da inovação como uma oportunidade para a gente pensar na aposentadoria, né? Então, execução do modelo linear paga o nosso salário e pensar em inovação e transformação digital é algo que com certeza vai pagar a nossa aposentadoria. E aí, gente, como a gente pensa em ter um impacto positivo dessa transformação digital na nossa sociedade? A verdade é que não existe uma fórmula pronta para isso, né? A gente tem algumas percepções, algumas observações do que tem acontecido, né, nos últimos anos, aqui principalmente nessa última década, que a gente vê uma série de novas empresas surgindo, muitas empresas extremamente alavancadas em tecnologia, e tem algumas observações aqui para contornar essa pergunta. Então, de grandes observações, resolver problemas. Aqui tem um ponto extremamente importante. Independente do negócio no qual você está trabalhando, se você resolve um problema para uma pessoa, para o seu cliente, você está inserido neste novo contexto digitalizado. Então, como você deixou a vida do seu cliente mais fácil, mais rápida, mais segura, menos burocrática? Esse é o primeiro ponto. O segundo é compreender que, apesar de estarmos organizados em nações, em comunidades, em empresas, somos todos pessoas. Então, o tema do humano centrado, ele é muito importante. Então, quando a gente começa a observar as startups, os novos modelos de negócio, é tudo muito focado no usuário final, seja um aplicativo de celular, o famoso aplicativo que a gente usa para fazer corrida ou para pedir comida. Pensa muito na nossa necessidade individual e resolver um problema, seja ele deslocamento, seja ele matar a fome, no caso dos bancos digitais, guardar o nosso dinheiro com segurança. E uma outra característica também super importante desses modelos de negócio tem a ver com o trabalho de dados, que provavelmente é a grande razão de todos vocês estarem conectados hoje aqui comigo. Então, o tema de ter um aprendizado com dados é extremamente relevante, para você justamente entender melhor como resolve o problema e entender melhor o ser humano que está no centro da sua atenção. Então, esses três pilares são grandes observações que a gente pode extrair, né, de tudo que está acontecendo em termos de digitalização dos negócios, sejam eles os aplicativos ou aquela grande loja de varejo que se modernizou virando um marketplace e tem uma proposta super agressiva de inovação. Então, esses três elementos são super importantes, a gente tem eles como uma observação em comum, né, do momento que a gente está vivendo agora, nessa quarta revolução industrial, nessa transformação digital. E olha só, né, eu já fui até me antecipando e comentando um pouco desses novos modelos de negócio, e quando eu falo disso, eu quero realmente falar das plataformas peer-to-peer, os modelos de assinatura, então aqueles aplicativos de conteúdo que você assina, sejam os vídeos, os conteúdos, formas de interação
e aí aqui um exemplo de varejo, onde você pode fazer uma compra que você não fala com ninguém, não pega fila, né, o contactless. O tema das comunidades é muito importante, então existe um poder enorme e um potencial enorme quando você tem um grupo de pessoas com interesse em comum, e aí você vê um grande banco digital que se posiciona também com uma comunidade dos seus clientes. Então, olha só que interessante isso. A proposta também dos super apps, que é justamente você fazer tudo no mesmo lugar, resolve tudo, troca mensageria, faz compra, faz pagamento, e também diversos serviços aí de conveniência, seja para pedir comida, para entregar uma encomenda. Então, esse tipo de novo negócio surge justamente naquele contexto, naqueles 3 pilares, de conhecer os dados, de ter um ser humano no centro e saber qual é o tipo de problema que nós vamos resolver. Bom, vamos focar, então, naquele último pilar que é super importante, né, o aprender com dados. Então, isso é muito, muito relevante, porque a partir dos aprendizados é onde nós vamos encontrar novas possibilidades de inovação nos negócios, de transformação, de propor um novo serviço ou de modernizar alguma coisa que já está existente, né, que já está aqui conosco. E aqui tem uma reflexão também, né, que eu considero isso super interessante. Imagina o seguinte, quando a gente vai na barbearia para cortar o cabelo, né, o cabeleireiro, quando a gente corta o cabelo, esse é um fenômeno que você, por mais que conheça o barbeiro ou o cabeleireiro, que você já vá naquele lugar há muito tempo, de verdade você não tem como antecipar o resultado do que vai acontecer com você, com o seu cabelo. Então, um corte de cabelo tem uma característica que você só vai saber como ficou no final, né? Aquele momento que você está se olhando no espelho, que passa o segundo espelho de apoio por trás de você, e aí você vê como é que ficou, como é que foi o resultado. Um outro ponto interessante aqui, né, é uma obra de arte. Se a gente parar para pensar, quando eu olho ali para a Mona Lisa, a experiência que eu tenho para olhar para um quadro aqui do Leonardo da Vinci é única. Eu não consigo obter o mesmo conjunto de percepções, de emoções, olhando a Mona Lisa, se eu trocar o quadro, se eu olhar um Caravaggio, por exemplo. Então, uma obra de arte, ela tem essa característica única. Os sentimentos que você obtém, o resultado que ela te entrega, é algo que você não consegue reproduzir. Não tem como você obter o mesmo resultado com outra obra de arte. Cada uma delas tem um resultado único. E um outro ponto que eu acho importante aqui, interessante de observar, é o seguinte: eletricidade é um negócio que para a gente hoje é extremamente básico, mas que há um século atrás ela foi o que as tecnologias exponenciais são hoje, né? Mudou a nossa maneira, né, de viver, de trabalhar, de interagir. E quando a gente olha um poste de luz na rua, ele está lá iluminando, ele não impede eu ter a minha iluminação aqui dentro da minha própria casa. Né? Não é algo que restringe outra pessoa de ter acesso. Então, quando a gente olha esses 3 tipos de bens e serviços, né, tem algumas características que vão saltar aos olhos. Então, o corte de cabelo é um bem de experiência, né, aquela historinha que eu te falei que mesmo você indo na mesma barbearia com o mesmo barbeiro, você não antecipa o resultado, você só vê como ficou depois de feito, depois de executado. A unicidade, né, a questão do ser único, é o tema ali da obra de arte. Então, os sentimentos que você obtém, a experiência que você tem daquela obra de arte é única. Você, se trocar a obra de arte, não tem a mesma coisa, é outro conjunto de experiências. E tem um tema ali de não rivalidade da eletricidade, que basicamente significa que a luz aqui da minha casa não vai impedir você de ter luz na sua casa. Todo mundo pode obter iluminação no momento que a gente tem agora. E sabe quem que tem, né, qual é o bem, né, ou o capital que tem essas 3 experiências, um capital de experiência, um capital único e um capital não rival? É justamente os dados. Então, quando a gente está trabalhando com uma massa de dados, né, com um conjunto de dados, com um dataset, nós estamos na frente de um capital
um capital de experiência, porque você não consegue antecipar o tipo de resultado que você vai ter do seu trabalho, seja um relatório gerencial ou um modelo de inteligência artificial. Quando a gente fala de modelo preditivo, né, modelo de inteligência artificial, um modelo de machine learning, fica mais difícil ainda, né, de você antecipar o que vai sair. Então, você só entende o resultado quando ele está efetivamente acontecendo. Além disso, ele também tem uma característica única. Cada conjunto de dados de cada pessoa é único. Eu não consigo ter a mesma experiência, o mesmo resultado trocando esses dados. E, além disso, eu posso ter diferentes projetos rodando em cima do mesmo dataset e todos esses projetos vão poder acontecer simultaneamente. Trabalhar sobre os meus dados não impede outro projeto de acontecer e trabalhar sobre eles. Então, existe de forma paralela, né, de forma simultânea, essas três características de trabalhar com dados. Então, isso é muito importante quando a gente olha, né, do ponto de vista, né, de contexto, né, toda essa história que eu te falei de revolução industrial e até mesmo de potencial econômico. Trabalhar com dados significa trabalhar com um capital de experiência, um capital único e um capital não rival. E isso aqui vai muito além do que a gente viu alguns anos atrás de afirmar que os dados são o novo petróleo. Na verdade, isso é muito além, né? Os dados, eles são um tipo de capital, um capital que vai habilitar uma nova economia de bens e serviços digitais. Né? Então, esse contexto eu acho que ele é bem importante para a gente começar a avançar mais aqui na nossa conversa. Por que a gente, então, constrói Data Warehouse, Data Lake e Lake House para inovar nos negócios, né? Ou para a gente conhecer mais o nosso cliente, conhecer mais a nossa operação? Primeiro ponto tem a ver com vantagem competitiva. Então, vantagem competitiva é aquilo que faz com que um cliente prefira a empresa A em detrimento da empresa B. É o benefício que você entrega para o cliente. É o problema que você resolveu. É aquela parte da vida do cliente que ficou mais fácil. Então, olha só como as coisas vão se conectando. Eu preciso trabalhar com um capital que tem um potencial econômico, que está inserido nesse contexto da transformação digital, que é a quarta revolução industrial, e tudo isso acontece porque a gente quer uma nova vantagem competitiva, né, um novo benefício. E para a gente, profissional de dados, isso se traduz em uma série de projetos de Data Warehouse, Data Lake, Lake House, de dashboards, de modelo preditivo, de processos de carga, de ETL, de streaming. Pois bem, já antecipei para vocês também o tema do fator de produção. Então, os dados, eles são o que vai habilitar um novo conjunto de bens e serviços digitais. Vou dar um exemplo bem prático. Quando a gente está olhando o nosso aplicativo de séries, de filmes e séries na televisão, ele sugere com muita precisão o próximo produto, né, o próximo programa que a gente tem que assistir, né? Ele quase sempre acerta. Esse serviço de recomendação de série, ele só funciona porque existe um conjunto de dados já conhecido a meu respeito como usuário, né, como audiência. Sem os meus dados, não é possível obter uma recomendação de um novo conteúdo. Um outro exemplo tem a ver com o banco. Quando a gente passa o nosso cartão de crédito ou faz um pagamento pelo aplicativo, esse pagamento ele vai passar por um motor de fraude, que vai tentar nos proteger de algum uso malicioso indevido do nosso dinheiro. Essa detecção de fraude, ela também só pode acontecer se estiver disponível um conjunto de dados a meu respeito, do meu histórico, do tipo de coisa que eu compro, do local que eu estou, dos valores que eu costumo gastar. Então, essa detecção de fraudes, ela também só acontece baseado num conjunto de dados. Então, por isso que a gente pode afirmar e compreender com muita tranquilidade que trabalhar com dados, os dados, eles têm esse fator, esse capital habilitador de ser uma nova forma aí de obter bens e serviços digitais. E aqui, reforçando o ponto, já antecipei bastante, tem essa característica da experiência, ou seja, a gente só sabe o que aconteceu num projeto de dados no fim do projeto. Dificilmente a gente antecipa. A gente sabe que tem um potencial, mas o resultado final só aparece lá no final. Um conjunto de dados,
ele não é substituível por outro, eu não consigo ter essa intercambiabilidade, e ele não rivaliza. Eu posso ter diferentes projetos rodando ao mesmo tempo sobre o mesmo conjunto de dados. E por todo esse contexto, é por isso que a gente constrói os data warehouses, os data lakes e lake houses. E aí eu tenho que começar a pensar um pouco de estratégia de dados. O que a gente pode fazer para poder trabalhar com esses conjuntos de dados distintos e que eles tenham alguma relevância para a organização, que ele torne a vida de uma pessoa mais simples, mais fácil, mais segura. Pois bem, nesse gráfico que tem essas 3 ondas, a gente tem um resumão completo aí dos últimos, talvez, 50 anos de trabalho com dados e mais um catalisador. Então, vem comigo, vamos navegar aqui nessas ondas. Se a gente parar para pensar historicamente, há 20 ou 30 anos atrás, muitos projetos nossos estavam relacionados com construção de relatório, construção de data warehouse, e para isso a gente tinha que construir um artefato chamado modelo semântico. O modelo semântico, ele é a forma como nós entendemos os nossos dados. Do ponto de vista técnico, ele se traduz num modelo de dados persistido num banco de dados relacional que foi carregado por uma procedure, por um ETL ou por algum outro programa escrito com essa finalidade. E o modelo semântico, ele tem uma característica bem interessante, que você antecipa o resultado do seu modelo. Então, quando você faz um modelo de dados, seja ele na terceira forma normal ou um modelo estrela, um star schema, por mais que você não saiba o conteúdo que será preenchido lá na sua coluna, na sua tabela no banco de dados, o comportamento do que vai acontecer daquele modelo você já sabe antecipadamente. Então, isso traz uma governança muito forte e você percebe essa característica fortemente nos sistemas, nos data warehouses, nos relatórios, né, nos relatórios gerenciais, porque você já sabe quais são as colunas que vão aparecer, o tipo de agregação que vai acontecer, o que soma, o que não soma, o que acumula, o que não é acumulado. Então, existe essa característica, né, do modelo semântico que tem esse poder de governança bem interessante. Porém, historicamente, a gente percebe que o modelo semântico, os nossos relatórios prontos, os dashboards prontos, eles, em meados ali dos anos 2000, 2010, sofreram uma certa crítica, né, porque o nosso cliente, os nossos usuários de dados, eles sempre estão vorazes, estão famintos, eles querem mais dados. Então, aquele conjunto de relatórios e dashboards que antes eram entregues por uma área de TI ou por uma área de BI numa organização, sempre tinha uma reclamação, um novo projeto para entregar mais coisas. E com isso, a gente surfou uma segunda onda do autosserviço. Então, a gente viu uma série de ferramentas que ficaram muito populares porque elas permitem o usuário, na ponta, trocar a sua visualização. Então, ele troca o filtro, troca o gráfico de barras por um gráfico de linhas, por um gráfico de pizza, adiciona uma coluna que não foi prevista inicialmente, sai da tela do computador, da tela da mesa, vai para o celular ou vai para o tablet. Então, existe um aumento aí de produtividade do usuário e uma diminuição no gargalo de uma área de TI, de uma área de BI na organização. Então, você dá muita liberdade para as pessoas fazerem as suas próprias análises de dados. O que acontece em contrapartida? Você abre mão do controle, abre mão daquela governança, você não consegue entregar uma rua pavimentada para todo mundo percorrer. E faz parte dessa característica, né? O autosserviço tem esse viés aí do inesperado. E a onda mais recente, que a gente está agora, tem a ver com inteligência artificial. Uma vez que a gente já conhece os conjuntos de dados, já temos modelos, já temos formas de permitir as pessoas fazerem as suas análises, existem mecanismos que permitem você detectar de forma massiva padrões nos dados que são impossíveis e se não, para um ser humano obter. Se não é impossível para uma pessoa, talvez é porque levasse muito tempo para essa pessoa conseguir chegar naquela detecção de padrão. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, e aí entra muito o machine learning, o deep learning, tem a ver com, de forma massiva, identificar padrões nos dados que aparentemente são imperceptíveis para a gente
ser humano. E a gente vive isso de 2010 para cá. E aí, o que acontece? A gente tem uma demanda fortíssima por armazenamento, por computação, por redes, por conectividade, e a gente tem um elemento catalisador, que é a computação em nuvem. Então, com a computação em nuvem, a gente adquire um novo poder de fogo, amplia nossas possibilidades para poder fazer mais modelos semânticos, ter mais poder de fogo, mais autosserviço e, principalmente, mais inteligência artificial, que tradicionalmente é uma prática que consome bastante processamento, e quanto mais dados você tiver, geralmente, melhor. Então, quando a gente olha a computação em nuvem, essas 3 ondas, elas são potencializadas mais ainda. Aí pode surgir uma dúvida na nossa cabeça nesse instante, que é o seguinte: quer dizer então que hoje eu tenho que fazer tudo com inteligência artificial, não faço mais autosserviço e muito menos modelo semântico? Depende, calma lá. Essas 3 ondas, elas não são excludentes. Vai depender do tipo de projeto que você está inserido e do tipo de necessidade que a sua organização está buscando resolver. Na prática, o que você pode se deparar é um conjunto das 3 coisas. Então, você vai encontrar modelos semânticos em Data Warehouse sendo modernizados, você vai encontrar ferramentas modernas de visualização entregando para o cliente uma análise super personalizada, e você vai ter os teus modelos de machine learning, da inteligência artificial, trabalhando e potencializando mais ainda o poder de análise de uma pessoa. Então, existe um recorte aqui dessas 3 ondas, e a sua empresa vai estar em algum momento de alguma dessas ondas, talvez nas 3, talvez em 2. Então, aqui é bem importante você ter essa visibilidade que você trabalha, pelo menos com esses 3 caminhos aqui. Essa característica, né, essa necessidade, né, de ter todos esses caminhos, ela tem um funil, né, tem um ponto em comum, que é onde guardar os dados. Não é o único elemento, né, de uma arquitetura de solução, mas ele é um bem importante, porque existe uma grande busca da comunidade, tanto de negócio quanto computacional, de você ter um lugar para guardar os dados que tem algumas características. Então, por exemplo, escalabilidade, ou seja, você quer começar do tamanho que precisa hoje, e à medida que o teu conjunto de dados aumenta, você pode crescer. Além disso, você quer desempenho, ou seja, não pode demorar para recuperar uma informação, ou para guardar uma informação nesse repositório. Outro ponto bem importante tem a ver com a consistência dos dados, né? E aí eu puxo um conceito bem legal, né, de banco de dados, para falar da transação ACID, atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade. Ou seja, a gente tem que ter um dado que vai ter um monte de ações de leitura e escrita acontecendo de forma quase que paralela, e esse dado não pode ser corrompido. Então, esse controle transacional é um elemento super importante, né, do nosso repositório, independente de qual seja, tá? E os formatos diversos também ganharam um apelo maior nos últimos anos. A gente tradicionalmente veio, né, de um universo estruturado, com banco de dados relacional, e aí estou falando muito de cargas de trabalho de ERP, de CRMs, mas com a evolução tecnológica, com as redes sociais, com a IoT, com outras iniciativas mais recentes, a gente começa a ver os dados semi-estruturados, né, o famoso XML e depois o JSON, é um formato mais popular hoje, e também os não estruturados, as imagens, os vídeos, os áudios, né? Então, a ideia, né, ou o desejo nosso é que a gente consiga guardar tudo num lugar só, e que funcione, né, para os 3 tipos, né, de formato. Aí as cargas mistas, né, então tem a ver tanto com guardar uma transação, ou seja, uma venda de um ERP, ela acontecer, ela ser contabilizada, ter a emissão de nota fiscal, disparar um processo de logística, etc. Mas também tem as capacidades de eu poder ter inteligência para tomada de decisão e também para prever o futuro. Então, as cargas mistas, você também quer fazer tudo num lugar só, né? O desejo é que o recipiente tenha essa capacidade. E, por fim, um tema de acessibilidade, que na literatura em inglês você vai encontrar como openness, mas aqui eu me permiti traduzir como acessibilidade pelo seguinte: a ideia é que você entregue dados para diferentes sistemas que vão consumir, seja o próprio ERP, o CRM, um aplicativo, uma rede social, um dispositivo de IoT. Então, a ideia aqui é que seja acessível.
E aí, a gente tendo esses elementos em mente, a nossa viagem ao longo do tempo começa a fazer algum sentido. Vou comentar agora uma primeira estrutura de dados muito famosa, uma arquitetura de dados bem interessante, que é o Data Warehouse. E o Data Warehouse, ele é um dos primeiros elementos que a gente se depara, né, dos anos 90 para cá, anos 90, anos 2000, e ele tem algumas características bem interessantes, e ele está orientado àquela busca daquelas características do recipiente mágico. Então, tradicionalmente, uma arquitetura de Data Warehouse, ela tem, ou deveria ter, 4 elementos, 4 camadas: a camada das origens, uma área de trabalho chamada de staging, uma área de persistência, que é o próprio Data Warehouse, e uma área de visualização, que se traduz nas ferramentas que a gente usa para visualizar um Oracle Analytics Cloud, um ClickView, um Tableau, um Power BI. Então, vamos navegar um pouquinho nessa parte aqui dessa arquitetura. Então, primeiramente, quando eu falo de stage e de Data Warehouse, frequentemente, esses elementos são persistidos em banco de dados relacionais. No mundo antes da nuvem, isso acontecia dentro de casa, nos data centers, e agora isso também acontece na nuvem, com computação em nuvem, com bancos de dados em nuvem. E a característica principal aqui tem a ver com fazer uma carga dessa informação e iniciar já um processo de preparação de dados, para já deixar tudo pronto, tudo preparado para o consumo, para você antecipar ao máximo a necessidade do seu usuário final e entregar ali na ponta o dado mais puro, lapidado, validado, consistente, integrado para a sua área usuária. Artefatos do nosso dia a dia. Então, a gente vai enxergar muito ETL, ferramentas de ETL para fazer essa movimentação dos dados, os bancos relacionais, tanto no sistema de origem, quanto na stage, quanto no Data Warehouse, e essas ferramentas de visualização que eu comentei, plugadas em cima das suas tabelas que tem esse modelo semântico que você preparou esta informação. E isso aqui, apesar de ser clássico, né, de ter uma implementação de mais de 2 ou 3 décadas, é muito atual. A gente encontra isso em muitos clientes, em muitos projetos, a gente constrói ainda esse tipo de estrutura, porque ela tem justamente a característica de governança e existe uma demanda muito grande por dashboards, por relatórios gerenciais, e isso aqui faz muito sentido para isso. Mas, ao mesmo tempo, existem algumas percepções que aconteceram no mercado nessa evolução. Fica bem atento com a palavra percepção que eu estou usando, pelo seguinte: são impressões que a gente tem dos projetos e como usuário final desse tipo de produto. Então, vamos dar uma olhada e vamos desconstruir isso. Existe uma percepção que o Data Warehouse ele é muito manual, porque, na verdade, você não compra um Data Warehouse pronto para sua empresa, ou você não vai lá na nuvem hoje e instancia um Data Warehouse pronto, né? O modelo semântico, o modelo dos seus dados, ele sempre é seu. Então, a gente tem um estigma, ou tem uma percepção de que o Data Warehouse ele pode ser lento, complexo, caro e manual, justamente porque ele é um projeto de implementação que você executa ao longo do tempo. E aí entra uma série de fatores também bem interessantes, próprios temas de abordagem de projeto. Então, no passado, né, tinha muito o tema do waterfall, você tinha aquela linha, né, aquele método linear. Primeiro você entende, especifica, faz uma arquitetura funcional, depois técnica, depois entrega, e aí no usuário de negócio já mudou, né, já demorou 6 meses para isso acontecer, 1 ano, e o requisito ele já estava expirado. Então, como o Data Warehouse ele também surfa boa parte da onda dos projetos em waterfall, você tem essas percepções, né, de manual, complexo e caro. Mas fica atento com a palavra percepção, porque a gente trabalha com isso de uma forma bastante tranquila. Aí, dada essa percepção, o mercado teve um evento. Isso aconteceu mais ou menos em 2010. Então, em 2010, tem uma tecnologia que surge, né, de persistência de dados, e falou o seguinte: carrega os dados aqui do jeito que eles estão, não importa o formato, e depois a gente vê isso, depois a gente resolve, só carrega aqui, né? E eu estou falando do Hadoop.
O Hadoop ele surgiu aí em meados de 2010 como uma alternativa a essa característica de uma paração antecipada do dado que existe em um data warehouse. E a gente chega nessa arquitetura de data lake, aonde a gente enxerga o Hadoop com a sua proposta de ter uma persistência e de ter uma unidade de computação para você carregar as coisas à medida que você precisa, né, conforme você precisa, independente do formato, e no momento do consumo, você se preocupa com essa preparação e como é que você vai resolver isso. Então, fica bem atento com uma grande característica da preparação de dados. O Data Lake, ele parece que resolve a sua vida em relação à preparação dos dados, mas, na verdade, o que acontece é deslocar isso no tempo. Se no Data Warehouse eu preparo antes para depois consumir os dados, no Data Lake eu primeiro faço a ingestão dessa informação e vou preparar antes do meu consumo. Depois eu me viro para ver o que faz para essa informação, para esse dado ter significado. Aplico a semântica nele depois. Mas, de qualquer maneira, tem um ponto bem interessante que eu quero destacar aqui, que é justamente persistência de forma distribuída e computação ou processamento de forma distribuída também. Então, você tem diferentes nós recebendo diferentes tipos de informação e tendo essa persistência, essa computação, esse processamento distribuído. E aí você chega no famoso MapReduce, que você distribui, né, o seu processamento para fazer os levantamentos do que você precisa em diferentes nós e depois você faz uma agregação sobre isso. E na camada de visualização você continua usando as ferramentas que você já gosta, já são consagradas, e pega também uma segunda onda aqui de 2010 para cá das ferramentas mais populares, aí, principalmente o Power BI, o Tableau, né, o ClickView, que predominaram no mercado, mas mais por conta ali daquele apelo de autosserviço que essas ferramentas trazem. E aí, gente, na última década, a gente tem construído data lakes, eu tenho visto as organizações convertendo ou aposentando o data warehouse e indo para data lake. Né? E aí tem algumas particularidades, né, que eu acho importante destacar aqui da abordagem do data lake, que fazem a gente refletir sobre a maturidade do data lake. Então, aqui tem um ponto interessante que é o seguinte: quando a gente vai lá e aposenta um repositório de dados que entrega um relatório de vendas, ou um relatório de logística, ou um dashboard, né, de produção, e a gente faz isso de forma descentralizada, simplesmente trocando a tecnologia, a gente começa a criar um negócio chamado de poça de dados. E acredite se quiser, esse termo está na bibliografia, e que é muito parecido com você ter os silos de dados lá dos data warehouses separados, né? Então, quando as coisas não se conversam, assim como no data warehouse você tinha silos de informação, o data lake você tem poças de dados. E ele tem muito a ver também com o consumo imediato e uma forte dependência com uma área de TI ou com uma área de BI, com uma área de dados na sua organização. Por quê? Lembra que eu te falei da preparação de dados? Não existe mágica na abordagem da tecnologia. O que acontece é que você desloca no tempo o momento do preparo daquele dado. Então, tem essa característica. Mas tudo bem, vamos dar uma olhada aqui. Você começa a avançar mais ainda teu projeto, migra diferentes repositórios, continua trazendo coisas para o Hadoop, e você começa a ter diferentes processos de negócio de forma separada. Aí você evoluiu, na verdade, o seu modelo de data lake para o charco, que é aquele terreno cheio de poça d'água. Então imagina que você tem lá um conjunto de dados do RH, outro conjunto de dados de vendas, um conjunto de produção, um conjunto de logística, um conjunto de retornos de produto. Então, esses elementos, quando eles ainda estão muito relacionados com o consumo mais imediato e com uma forte dependência da área de BI, de TI, de dados, para você ter o resultado, você tem um charco. Quando você começa a se conectar mais no autosserviço e além de atender requisições de dados momentâneas de hoje, pensando mais no futuro, aí é o momento em que efetivamente você começa
a ter o lago de dados propriamente dito. E quando você está muito mais próximo de autosserviço e muito mais próximo do futuro, você atinge o oceano de dados, que é um dos grandes objetivos das organizações modernas, um sonho de consumo de todas as áreas de inteligência, de dados, de BI, de TI, né, para que a área seja muito mais um facilitador e não um gargalo de resultados. Então, esse modelo aqui de maturidade, ele é bem peculiar, ele tem essas características. E da mesma forma como o Data Warehouse tem aquela fama, tem algumas percepções, o Data Lake também tem algumas coisas para a gente observar dos seus projetos. O primeiro deles tem a ver com a integridade da informação. Como você tem mais elementos distribuídos no Data Lake, na persistência e no processamento, é muito provável que você tenha mais eventos que podem vir a corromper os seus dados. Leituras e escritas acontecendo de forma simultânea e de uma forma não transacionada, que vão fazer com que um dado seja corrompido em algum momento. Isso acaba sendo bastante comum nesse tipo de implementação. Consequentemente, se você tem muita coisa lendo e escrevendo a mesma coisa ao mesmo tempo, você vai obter uma inconsistência de dados, porque provavelmente um relatório A vai ter um dado de um jeito, e quando você estiver modelando um modelo preditivo, em cima daquela mesma informação vai ter uma outra atualização que aconteceu, e você começa a ter inconsistências. E aí, você também começa a ter uma experiência próxima aí do caótico e do complexo. Mas tudo isso aqui são percepções dessas abordagens. Bom, até agora eu falei mais das arquiteturas, não falei muito do local aonde essas arquiteturas estão. E em 2010 também, de 2010 para cá, aconteceu um fato computacional, um fato tecnológico bem importante, bem interessante, que foi a computação em nuvem. A computação em nuvem começou a ficar mais viável, mais popularizada, e você começa agora a usar computador que não necessariamente está dentro da sua casa, dentro do prédio que você trabalha. E isso desencadeou uma nova onda de modernização de data warehouses e de data lakes que até então estavam dentro das organizações, dentro dos seus data centers. Aqui eu quero navegar com vocês em algumas arquiteturas interessantes para a gente discutir. Eu já vou cair mais aqui em possibilidade de implementação. Então, lembra que nas arquiteturas de referência, a gente tem algumas camadas fundamentais. Camada de visualização, camada de persistência e camada de integração ou de captura dos dados. Independente da sua abordagem, da sua tecnologia, esses três elementos arquiteturais são muito importantes. Quando você tem, por exemplo, um relatório lento na sua visualização, lá no seu aplicativo de fazer gráficos, muito provavelmente você está fazendo coisas nele que deveriam estar ou na persistência ou na integração. Então, é muito importante você ter os elementos aqui de forma distinta e separadas, e vamos começar a desafiar alguns tipos de implementação. Então, primeiramente, vamos aproveitar que a gente tem computação em nuvem disponível, aproveitar que a gente está na Oracle nesse instante. Vou desafiar vocês com um Data Warehouse e um Data Lake, com 4 tecnologias, na verdade, principais, pensando em nuvem. Primeiro, vamos falar de armazenamento. Então, vamos armazenar em Object Store e também vamos armazenar em Data Warehouse, porque eu quero trabalhar com dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Precisamos também de algum elemento que faça toda aquela captura, ingestão, transformação e integração de dados. Existe uma ferramenta chamada Oracle Data Integrator que faz isso muito bem. E também nós vamos precisar visualizar essa informação e entregar essa informação de um jeito amigável, visual, para uma área usuária. Temos aqui o Oracle Analytics Cloud. Olha só que interessante. Existem duas formas da gente trabalhar, duas abordagens. Posso ter uma abordagem de Data Warehouse ou posso ter uma abordagem de Data Lake. Olha só. É possível ter um Data Warehouse moderno em nuvem, aonde você tem uma ferramenta que faz ETL, você tem um serviço que faz a persistência em banco de dados e que faz uma visualização. Até aqui, talvez eu não esteja desafiando muito o seu pensamento, estou te falando para modernizar aquilo que você já conhece, que é um Data Warehouse que está de longa data no mercado. Porém,
você pode fazer com o mesmo conjunto de tecnologias um data lake. Então, eu trago de propósito aqui, primeiro falando nessas ferramentas Oracle, nesse tipo de arquitetura, justamente para você dissociar que tecnologia é uma coisa, arquitetura é outra, e você não necessariamente tem as duas coisas coladas. Então, por exemplo, quando a gente fala de data warehouse, tecnologicamente falando, eu posso implementar o data warehouse com tecnologias que não é necessariamente um banco de dados relacional. E da mesma forma, eu posso implementar um data lake com tecnologias que não necessariamente é só o Hadoop, que está ali como forma de persistência universal dessa informação. Então, aqui a ideia é realmente a gente começar a ter uma visão de arquitetura e das diferentes tecnologias que a gente usa para preencher esta arquitetura. Aí, claro que você vai me perguntar, ok, mas eu quero, já entendi essa história e tudo mais, né, mas eu quero viver o mundo atual, né, eu quero um data lake, entre aspas, de verdade. Então, sim, a gente pode ter em nuvem o Hadoop, o Spark, como as principais tecnologias para você construir o seu data lake. A gente pode ter um streaming acontecendo com Kafka. Então, aqui realmente o desafio, né, o choque é a sua arquitetura não dita a sua tecnologia. Então, a arquitetura é uma discussão e a tecnologia é outra, mas tradicionalmente você vai ver uma combinação de tecnologias para determinadas arquiteturas. E aí, gente, vamos chegar então no elemento mais moderno, mais recente que nós temos de abordagem. De 2020 para cá, a gente começa a falar, ou começa pelo menos a escutar falar de projetos de Lakehouse. E olha só que interessante, Lakehouse ele é um paradigma, assim como o Data Warehouse e o Data Lake, o Lakehouse surgiu pegando elementos de sucesso de ambas as implementações, de ambas as arquiteturas. Então, olha só que legal, os pilares do Lakehouse. Um controle transacional, porque você não quer ter aquela coisa caótica e múltiplas operações acontecendo de forma distribuída e sem controle no Data Lake. Você quer ter capacidade, né, de aplicar esquemas, ou seja, de ter um modelo semântico facilitado para você ter o consumo da sua informação. Você continua querendo trabalhar com formatos diversos e abertos, então quer trabalhar com estruturado, com não estruturado, com semi-estruturado. Quer ter cargas mistas de trabalho, seja para carregar um relatório, para fazer um modelo preditivo lá no Machine Learning. Quer ter a capacidade de ter atualizações, inserts e deleções em paralelo, que é uma característica muito forte, né, da questão distribuída dos data lakes. E você também quer ter a governança de dados, que geralmente no Data Warehouse costuma ser melhor. Então, quando a gente fala do paradigma Lakehouse, você está capturando os elementos de maior sucesso no mercado de ambas as implementações. E aí, você chega num modelo de arquitetura parecido com esse, onde você tem um data lake para todos os dados, como uma forma inicial de persistência. Alguns podem enxergar uma similaridade aqui com aquela área de stage, mas é uma área de stage elevada aí à enésima potência, porque você traz as informações para cá. E aí, em cima disso, você começa a ter uma camada ali mais estruturada. E onde que você vê isso? Nos modelos de dados lá dos data warehouses. E a partir disso, você começa a ter otimizações de leitura, de agregações, que também geralmente acontecem no data warehouse. E, finalmente, você tem a camada de consumo com as aplicações, com os visualizadores de informação. Então, quando a gente fala de arquitetura Lakehouse, a gente percebe, tanto do ponto de vista conceitual do paradigma, mas também do ponto de vista das tecnologias, uma combinação de elementos que vão te permitir ter essa capacidade aí ambidestra de atuação sobre essas informações. E aí, claro, a gente tem alguns projetos bem interessantes no mercado que já nasceram nesse paradigma. Então, por exemplo, o Apache UD, ele tem um foco maior em chave-valor, que é um tipo de persistência, e é um projeto bem interessante, né, um dos precursores. Também temos o projeto Iceberg, aí ele já fala mais, né, de uma persistência geral, né, linear, colunar, tabela, chave-valor, e um bem famoso, talvez o que você já tenha ouvido falar mais recentemente, do ano passado para cá, que é o Delta Lake, que é um projeto mantido pela Linux Foundation
e que tem todas essas prerrogativas aí de estar se popularizando agora, né, como um projeto de Lakehouse. Lembrando que agora os projetos, eu estou falando de tecnologia, mas o paradigma ele pode ser absorvido na arquitetura, né, não necessariamente falando das tecnologias, essas aqui, exclusivamente. Uma arquitetura de referência, olha só, separa entre tabelas de ingestão, tabelas refinadas e tabelas enriquecidas ou agregadas. Onde que você vê essa separação de dados? Lá no Data Warehouse, né? Uma lição aprendida em Data Warehouse. Então, bem interessante. E uma combinação também de storage com Hadoop, para você ter as persistências e uma entrada de streaming e de batch. Ok. E aí a gente sai, né, de tudo isso imaginando que vai encontrar no Lakehouse um canivete suíço, né, uma ferramenta única, ou uma tecnologia única que vai resolver todos os problemas da face da Terra, né? Mas espera aí, calma lá. A gente tem uma sensação que já viu isso em algum lugar. A gente já vê isso desde as implementações passadas de Data Warehouse e de Data Lake. Então vem comigo nessa viagem aqui. Olha só, a gente de alguma forma quer capturar o dado, quer transformar ele, quer entregar ele em algum repositório. Então a gente chama isso de integração, seja ela uma integração batch, offline ou online. Então, esse é um elemento que faz parte de um Data Warehouse. Atualmente, a gente pode trabalhar no Data Warehouse em nuvem de uma forma muito mais otimizada do que já foi trabalhada no passado com tecnologias tradicionais. E da mesma forma, a gente consegue ter uma construção de Data Lake, porque eu posso trazer dados semi-estruturados, como XML, como JSON, e também os dados não estruturados, como os vídeos, imagens e áudios. Além disso, a gente quer ter uma forma facilitada de ter os relatórios prontos e também de poder personalizar as análises de negócio e eu não ter a dependência de uma área de BI ou de uma área de dados, uma área de TI. E também quero ter acesso aos diferentes elementos de machine learning para poder fazer as predições, de detectar os padrões imperceptíveis a um ser humano. E aí, gente, a gente chega numa arquitetura de solução de Data Warehouse moderno super interessante, que você enxerga todos esses elementos que a gente foi discutindo até agora, ao longo aqui dessa palestra, né, dessa conversa. Então, a gente tem um elemento de refinaria de dados, que pode fazer um ETL, que pode fazer um streaming, que trabalha com estruturado, com semi-estruturado e com não estruturado. A gente vê a abertura na persistência entre dados brutos, dados curados e informações curadas, muito em linha do que a gente acabou de ver ali no bronze, silver, gold, e a questão da visualização, né, seja uma visualização para consumo corporativo, relatório ou dashboard pronto, ou para um trabalho específico ali de depuração de data science para tentar prever o futuro, né, ter um modelo preditivo em cima disso. E nessa arquitetura, gente, a gente pode ter um elemento de tecnologia muito, muito interessante. Mas para chegar nas tecnologias, existe uma pergunta que às vezes a gente esquece de fazer, que é justamente a gravidade de dados. Qual é a sua gravidade de dados? Qual é a gravidade de dados da sua organização ou dos projetos que você está atuando? O que eu quero dizer com isso? Se a gente está numa implementação ou numa empresa que já está no mercado há algumas décadas, que já usa ERP tradicional, consolidado no mercado, que já usa um CRM, muito provavelmente a sua gravidade de dados vai ter mais peso, vai ter mais tensão para tecnologias de dados relacionais. Então, você já deve trabalhar com banco de dados, então tem essa característica. Se você está numa organização que já está nascendo na nuvem, com aplicações modernas, né, o famoso Cloud Native, muito provavelmente você vai ter uma gravidade de dados que já vai estar girando talvez em microserviços, no semi-estruturado ou no não estruturado. E se você está numa organização muito mais relacionada com a internet das coisas ou com redes sociais, aí você vai para um outro espectro, né, mais ainda, né, para o não estruturado ou para o semi-estruturado da sua organização. E essa pergunta ela é super importante porque a partir dela você vai saber se você vai ter mais banco de dados ou mais persistência semi-estruturada ou não estruturada na sua solução. E aí eu quero
chegar numa provocação aqui com vocês, que existe um elemento que, sim, é um canivete suíço, que é o banco de dados Oracle, que geralmente a gente conhece ele como banco de dados relacional linear, porque é a aplicação mais famosa que a gente tem em contato e é o que está aí no mercado há mais de 40 anos. Porém, saiba que com o banco Oracle você também pode trabalhar colunar e in-memory, que são características que você pode encontrar em outras tecnologias. Além disso, dá para trabalhar com JSON e com XML facilmente. Então, você tem aqui uma facilidade do semi-estruturado. A mesma coisa para chave e valor, para graph database, para você ter os relacionamentos, né, das suas entidades, e dados espaciais, os dados geográficos e também arquivos. Então, aqui você consegue ter uma convergência neste banco de dados e não uma colcha de retalhos ou ter que trabalhar com 10, 15 tecnologias distintas para trabalhar com o seu universo de dados. E aí você vai calibrando o uso disso conforme a gravidade de dados do seu negócio. E aí, vamos resumir um pouco as arquiteturas de dados para a gente já chegar aqui no nosso encerramento de hoje. Então, reforço muito o tema, né, de antes de começar modelando, codificando, fazendo o seu modelo de predição, para pensar 30 segundos, 1 minuto, sobre qual é a gravidade de dados do seu negócio. O que predomina lá? São mais sistemas relacionais ou mais sistemas semi-estruturados ou dados não estruturados? A partir disso, né, saiba que Data Warehouse e Data Lake são paradigmas complementares. Uma coisa não vai excluir a outra. Então, entenda muito mais o que vai fazer mais sentido, o que facilita a tua vida de tecnologia para resolver aquela gravidade de dados. E o Lakehouse, que é uma coisa mais moderna que está aí, que tem discussões agora no mercado, ele também é um paradigma que está juntando essas duas coisas. E, de verdade, eu não acredito que a gente vai ter uma substituição, né? Eu não vejo o Lakehouse substituindo o Data Lake, que substituiu o Data Warehouse. O que a gente vai ter é uma combinação desses elementos, dessas construções, que estarão aí dosados em diferentes teores, né, conforme a necessidade da sua organização. E da mesma forma, você vai ver essas tecnologias relacionadas com aquelas 3 ondas de estratégia que eu te falei lá no começo, o do modelo semântico, do autosserviço e da inteligência artificial. E aí, gente, a gente sai daqui com um questionamento, né? O que tipo de impacto positivo na sociedade a gente pode ter a partir de uma inovação com dados em nuvem? O que tangibiliza isso de resultado, né? Pensando lá no comecinho da nossa conversa, na nossa reflexão inicial, né? Como a gente melhora a vida de alguém, como é que a gente se reposiciona. E aqui eu vou compartilhar um caso que eu acho bem interessante, né? Relacionado com segurança alimentar. Se a gente parar para pensar hoje, as maiores plantações que a gente tem no mundo para alimentação humana é trigo, milho e arroz. E aí uma outra plantação que vem na cabeça nossa, com certeza, é soja, mas aí ela é indireta, né? Se a gente pensar o que a gente come, né, planta e come diretamente, trigo, milho e arroz. E hoje, essas plantações, elas já estão num limiar de produtividade. Então, por mais que a gente escute por aí que agro é tech, agro é pop, e que o Brasil produz muito, né, pegando o exemplo nosso brasileiro que estamos aqui, a gente agora tem que estar muito mais atento às capacidades de prevenir perdas nessa produção alimentar. Então, imagina um conjunto de tecnologias que é capaz de detectar precocemente doenças e pestes nessas plantações. E que isso impacta pessoas no mundo inteiro, né? Os agricultores, produtores do mundo todo. Então, aqui eu puxei um exemplo que roda em Oracle Cloud, que é uma empresa chamada AgroScout. E ela utiliza drones para tirar fotos dos campos, fotos dos talhões, envia as imagens dessas fotos, né? Envia essas fotos para a Oracle Cloud e a AgroScout aplica uma série de algoritmos ali de machine learning, de inteligência artificial, para conseguir dizer para os agricultores quais são as melhores práticas agronômicas
para que ele use menos produtos químicos, menos defensivos e tenha uma produtividade maior. Então, olha só, uma escala global, você entrega agronomia de ponta, uma agricultura mais precisa ainda, de forma global, com esse tipo de modelo. E, na prática, eu e vocês, né, a gente tem acesso a um alimento mais saudável, com menos benefícios, com menos defensivos agrícolas, com mais benefícios. A empresa a AgroScout, ela consegue democratizar uma agricultura de precisão, que às vezes no passado pode ter ficado somente em grandes grupos, grandes fazendas, e eles também conseguem crescer, né, de forma rápida. E aqui é só um exemplo que eu trouxe para a gente pensar o tipo de impacto positivo que a gente pode ter na nossa sociedade a partir de um trabalho de dados que tem tudo a ver, né, com uma maneira de a gente perceber o mundo e se posicionar nessa transformação digital. A partir daqui, meus amigos, agradeço muito a quem ficou até agora. Acabei de perceber que eu estourei um pouquinho o nosso tempo. Eu gostaria de compartilhar com vocês um grupo que nós temos no LinkedIn para troca de informações sobre inovação com dados em nuvem. Se vocês quiserem ter acesso a conteúdos parecidos com esses, temos um canal no YouTube também. Para quem não consegue assistir, pode ouvir nosso podcast e um GitHub também com uma série de workshops e conteúdos. E fiquem muito à vontade também para me adicionar no LinkedIn, a gente manter um contato e continuar a conversa daqui para frente.